Tu és o louco da imortal loucura, o louco da loucura mais suprema. A terra é sempre a tua negra algema. Prende-te nela a extrema desventura. Mas essa mesma algema de amargura, mas essa mesma desventura extrema, faz que tua alma suplicando gema e rebente em estrelas de ternura. Tu és o poeta, o grande assinalado, que povoas o mundo despovoado de belezas eternas, pouco a pouco. Na natureza prodigiosa e rica, toda a audácia dos nervos justifica os teus espasmos imortais de louco. João da Cruz de Souza, conhecido como Cruz de Souza, nasceu em Nossa Senhora do Desterro, hoje Florianópolis, Santa Catarina, no dia 24 de novembro de 1861. Filho de escravos alforriados, João já nasceu dono de sua liberdade e foi criado como filho adotivo do marechal de campo Guilherme Xavier de Souza e sua esposa Clarinda Fagundes de Souza. Por ter nascido no dia de São João da Cruz, recebeu o nome do santo junto com o sobrenome da família que o criou, como de costume na sociedade escravocrata, o sobrenome e a proteção do senhor de escravos que o apadrinhou, o coronel Xavier de Souza. Aos 7 anos compôs seus primeiros versos e com 8 declamava versos de sua autoria homenageando o retorno do coronel Xavier de Souza da Guerra do Paraguai e a sua promoção a marechal, o que deixa perceptível para os adultos ao seu redor que o menino tinha algo de especial. Entre 1871 e 1875, o jovem poeta cursou como bolsista o Ateneu Provincial Catarinense, estabelecimento educacional frequentado pelos filhos das camadas dominantes do desterro. Se destacava em matemática e línguas francês, inglês, latim e grego. Além dessas áreas de conhecimento, o poeta foi leitor voraz de escritores como Baudelaire, Leopardi, Anteiro de Quintal, Guerra de Junqueiro, entre outros autores europeus que lhe eram contemporâneos. Essa imensa bagagem cultural, porém, não o privou de ser vítima de racismo em um contexto altamente escravista. Alguns anos depois, seus protetores faleceram e Cruz de Souza precisou abandonar os estudos. Então, em 1877, passou a ministrar aulas particulares para o seu sustento e publicava alguns versos em jornais locais. Em 1881, aos 20 anos, insere-se na vida literária e cultural, fundando juntamente com Virgílio Vaz e Santos Lostada o jornal Colombo. Também participou durante 2 anos da Companhia de Teatro Julieta dos Santos como secretário e viajou de Porto Alegre até São Luís. Essa viagem possibilitou ampliar seus horizontes acerca das condições em que eram mantidos os negros nos anos finais da escravidão. Participou do Grupo Ideia Nova e, em 1885, publica juntamente com Virgílio Várzea o livro Tropos e Fantasias, obra em prosa na qual se encontram textos contra a escravidão. Em 1890, mudou-se para o Rio de Janeiro, onde colaborou com diversos veículos de comunicação, nos quais publicou artigos e manifestos do simbolismo. Conviveu intelectualmente com Raul Pompeia e Olavo Bilac. Em 1893, casou-se com Gavita Rosa Gonçalves, também poetista. A família sofreu vários problemas financeiros em razão dos baixos salários recebidos nos postos modestos em que ele assumiu, todos eles na Estrada de Ferro Central do Brasil. Para agravar a situação, sua esposa desenvolveu distúrbios mentais após o nascimento do segundo filho, Guilherme. Mesmo bastante presente no meio literário, Cruz de Souza não obteve o reconhecimento como poeta da maneira que merecia. Consequentemente, não conseguiu conquistar a estabilidade financeira através de suas obras. Em 1897, o escritor confiou seu espólio literário ao amigo Nestor Vitor, muito provavelmente devido ao seu frágil estado de saúde. Em consequência das condições de trabalho na Estrada de Ferro Central do Brasil, contraiu a tuberculose. À procura de um clima melhor para sua saúde, retirou-se no mesmo ano para a estação mineira de Sítio, mas a doença não regride e o poeta morreu no dia 19 de março de 1898, aos 36 anos de idade. Seu enterro, realizado no cemitério carioca de São Francisco Xavier, é custeado por José do Patrocínio e por uma lista de contribuições, devido à absoluta falta de condições financeiras da família. O corpo do poeta foi transportado de Minas Gerais para ser sepultado no Rio de Janeiro num vagão destinado ao transporte de animais. Influenciado pelo romantismo de Castro Alves e suas críticas sociais, Cruz de Souza foi se interessando pelo simbolismo que já existia na Europa voltado para a poetização. Cruz de Souza deu origem ao simbolismo no Brasil em fevereiro de 1898 ao publicar Missal, uma prosa poética, e meses depois, em agosto, Broquéis, livro de poesia. O período simbolista brasileiro se estendeu até 1922. Dentre os temas mais abordados pelo autor estão o amor, o sofrimento, sensualidade, morte, religião e além de temas associados ao abolicionismo. Fases na poesia. Primeira, Dor e Sofrimento por Ser Negro e Apelos Sexuais, livro Missal e Broquéis, 1893. Segunda fase, Angústia e Melancolia, Faróis de 1900, que tem como tema a morte, tédio e revolta. Terceira fase, Resignação e Fé, Últimos Sonetos, 1905. Suas obras são marcadas pela musicalidade, pessimismo, individualismo, desespero, misticismo e a espiritualidade.
Seu interesse pela cor branca também é perceptível, o que pode ser justificado por sua condição racial e social, mas também há grande interesse pela própria cor preta. Além disso, também se vê o uso de figuras de linguagem, como metáfora, aliteração, sinestesia e etc. Principais obras Cruz e Souza: Missal, 1893, Broquéis, 1893, Tropas e Fantasias, 1885, Evocações, 1898, Faróis, 1900, Últimos Sonetos, 1905. E a infância que o Godofredo destacou, eu acho importante a gente lembrar que ele nasceu no Desterro, né? E acho que é um nome quase premonitório de tudo que passou na vida do Cruz e Souza, que foi um desterrado da vida inicial até a morte, né? Aquela morte trágica que a gente sabe da tuberculose dele, que ele volta ao corpo no último vagão de um trem de cavalos, né? Mas a presença do simbolismo na obra dele é de fato fundamental, porque ele se tornou uma espécie de centro agregador. Então, o simbolismo é um movimento estranho no Brasil, porque ele é completamente descentralizado. Você tem focos, né, em Santa Catarina, no Paraná, depois no Nordeste. E a vinda do Cruz e Souza para o Rio de Janeiro, de certo modo, criou uma espécie de ponto de contato entre todos eles. E sobre essa presença do branco, né, que também está ligada à infância, de fato, isso é um traço comum no simbolismo, por um dado até físico, na verdade. Porque a palavra simbolismo tem esse sim no início, que significa reunião, em grego. Então, por isso, os artistas do simbolismo sempre pretendiam encontrar questões gerais da humanidade. Então, por exemplo, um personagem representaria um ser humano como um todo. Então, dizer que o branco é a cor favorita dele, justamente porque o branco é a soma de todas as cores também, né? É uma tentativa de enxergar esse mistério na sua totalidade. Por isso, o simbolismo é a cor favorita, tendo o branco. É difícil, né? Santa Catarina foi muito marcada pela Guerra do Paraguai. E o coronel, pai do Cruz de Souza, Guilherme Marechal, teve na Guerra do Paraguai, teve um cargo importante, etc., né? E quando a Guerra do Paraguai acabou, o Cruz de Souza tinha 9 anos, mas vários pais dos seus amigos, amiguinhos, morreram na Guerra do Paraguai, né? E é de estranhar que não há uma citação sequer sobre a Guerra do Paraguai, alguma coisa. Dois fatos sempre me chamaram a atenção. Esse, quer dizer, que ele não toque nisso, né? Porque era questão, assim, moeda corrente na cidade de Desterro. E a outra é o seguinte, ali perto também é a questão dos índios. Ali até hoje, Florianópolis, na Serra do Tabuleiro, tem uma floresta muito densa, sempre teve problemas assim com os índios e a colonização e a profissão de bugreiro, era uma profissão. Qual era a profissão de bugreiro? Matar índio, coisa assim, hoje matei 20, hoje matei... Bom. E essa questão também o Cruz de Souza passa ao largo, né? Mas você vê, aí essas questões então podiam ser a questão da mulher também, né? O Biratã Biratã Machado, lembra sempre que no Machado, até o Machado já lutava um pouco pela participação, estranhava a não participação feminina, etc. Daí essa entre aspas, alienação mostra, no fundo, naquela história que você falou de psicanálise, né? Dessa história, quer dizer, aquilo que está recalcado, né? Não falar claramente, assim, como a crítica da negritude, mas falando, como a gente detectou aqui, mas certa dificuldade, na verdade, era sempre uma razão, assim, uma manifestação óbvia, para quem quiser ler, da raiva, do racismo, né? E é interessante quando a gente se debruça sobre a obra dele, ver como a gente está falando de Brasil, está falando de poder, está falando de poesia, está falando de beleza, está falando de toda essa gama que um grande poeta, um grande escritor como Cruz de Souza nos permite falar. Um de seus maiores legados, sem dúvida, foi a representatividade negra. A figura de Cruz de Souza ficou conhecida como um sinônimo de luta, e isso foi um marco na história brasileira, pois contrapôs os contextos sociais da época. Muitos dizem que o saber negro veio com a tradição oral, e que esse saber foi utilizado como resistência na escrita de poemas que gritavam contra o sistema. Outros legados deixados por Cruz de Souza foram diversas poesias e prosas que defendem a cultura negra, que foram publicadas em uma coletânea feita pela professora da UFSC, Zilma Gesser. Além disso, o antigo Palácio do Governo em Florianópolis recebeu o nome de Palácio Cruz de Souza em homenagem ao poeta. É lá que se encontram restos mortais dele até hoje,
E, em 2019, foi inaugurado um mural de 900 metros quadrados no prédio ao lado do palácio, que recria o perfil do poeta e simbolista Cisne Negro.